Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e essa é a prova de Soldado PM São Paulo 2007. São 15 exercícios bem legais que nós vamos resolver aqui. Uma foto da PM de São Paulo. Bem legal. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e dos exercícios e até sugestões para próximos vídeos. Então vamos lá! Foi feita uma pesquisa entre 540 jovens universitários sobre a preferência em assistir durante o Pan-Americano a competições de natação ou provas de atletismo. O resultado foi colocado na seguinte tabela. Então aqui eu tenho a tabela que mostra atividade, natação e atletismo e preferência. Então, 313 jovens preferiram natação, 217 jovens preferiram atletismo e 75 jovens preferiram natação e atletismo. O número de entrevistados que não assiste a nenhuma das competições pesquisadas é... Bom, pessoal, eu quero saber o número de entrevistados que não assiste a nenhuma das competições pesquisadas. É o que eu quero saber. Então, pessoal, para mim poder descobrir o número de entrevistados que não assiste a nenhuma das competições pesquisadas, eu vou subtrair do total de jovens pesquisados, que foi 540 jovens, o número de jovens que assistem natação e atletismo juntos. Então, vamos lá. Está falando aqui que 313 jovens preferem assistir a natação, 217 jovens preferem assistir atletismo e 75 preferem assistir natação e atletismo. Então eu vou começar somando o número de jovens que preferem assistir natação com o número de jovens que preferem assistir atletismo. Então aqui eu vou fazer 313 mais 217. 3 mais 7, 10. Deixa o 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. Aqui, pessoal, eu obtive 530. Porém, aqui eu também tenho que 75 jovens preferem assistir natação e atletismo juntos. Então, eu tenho que subtrair desses 530 os 75 que assistem natação e atletismo juntos. Então, vamos fazer aqui do lado 530 menos 75. 0 menos 5 não dá, pega emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 10. 10 menos 5 é 5, 2 menos 7 não dá, pega emprestado do 5, aqui fica 4 e aqui fica 12, 12 menos 7 é 5 e abaixo 4. Então, 455 é o número de jovens que assistem somente natação e somente atletismo. Então, agora eu vou subtrair do total de jovens pesquisados, que é 540 jovens,
jovens que assistem às competições pesquisadas, que são 455 jovens. E eu vou obter o número de entrevistados que não assistem nenhuma das competições pesquisadas. Então aqui, 0 menos 5 não dá, pego emprestado do 4, aqui fica 3 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 3 menos 5 não dá, pego emprestado do 5, aqui fica 4 e aqui fica 13. 13 menos 5 é 8 e 4 menos 4, 0. Ou seja, o número de entrevistados que não assiste a nenhuma das competições pesquisadas é de 85 entrevistados. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 112? Não. Alternativa B, 98? Não. Alternativa C, 92? Também não. Alternativa D, 85? 85 entrevistados é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, eu usei aqui duas contas de subtração e uma adição. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 22 do caderno de exercícios. Então vamos lá. O gráfico mostra o aumento de preço de determinado produto ao longo de alguns meses. Então aqui eu tenho o gráfico que mostra preço do produto em reais em função dos meses, abril e maio. Então, no mês de abril, o preço desse produto era de R$ 1,80 e no mês de maio, o preço desse produto aumentou para R$ 2,00. Supondo que esses preços continuem aumentando em progressão aritmética, em dezembro, este produto estará custando... Bom, pessoal, eu quero saber o preço do produto em dezembro. É o que eu quero saber. Então, vamos analisar aqui o gráfico. Se no mês de abril o preço desse produto era de R$ 1,80 e no mês de maio o preço desse produto aumentou para R$ 2,00, isso significa que em um mês o preço desse produto aumentou em 20 centavos. Então eu vou utilizar uma regra de 3, onde eu tenho centavos e meses. Então, se o preço desse produto aumentou 20 centavos em um mês, isso significa que no mês de dezembro, que é o que eu quero saber, o preço do produto no mês de dezembro, então, do mês de maio para o mês de dezembro, são 7 meses. Ou seja, quantos centavos esse produto irá aumentar em 7 meses. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 1 para 7 eu aumentei os meses, então eu vou aumentar os centavos de 20 para x. E se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 1 vezes x, que é igual a 20 vezes 7. Então, x é igual a 20 vezes 7. Aqui eu posso fazer 2 vezes 7, que é 14, e adiciono um zero. Ou seja, em 7 meses, esse produto aumentou 140 centavos, ou seja, R$ 1,40. Então,
Se no mês de maio esse produto estava custando R$2, eu vou colocar o preço dele no mês de maio. Eu vou somar com o quanto que ele aumentou nesses 7 meses, ou seja, até o mês de dezembro. Foi de R$1,40. Então, mais R$1,40. 0, 4 e 2 mais 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, supondo que esses preços continuem aumentando em progressão aritmética, em dezembro este produto estará custando R$3,40. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, R$3? Não. Alternativa B, R$3,20? Também não. Alternativa C, R$3,40? R$3,40 é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, eu utilizei uma conta de adição e precisa saber regras de 3 simples diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 23 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma loja colocou em promoção camisas, calças e malhas de lã, sendo que qualquer peça do mesmo tipo tem o mesmo preço. 4 amigos, Pedro, Paulo, Antônio e João, foram a essa loja e compraram. Então aqui, Pedro comprou 2 camisas mais uma calça mais uma malha de lã e pagou R$330. Paulo comprou 3 camisas mais 2 calças mais uma malha de lã e pagou R$480. E Antônio comprou 2 camisas mais uma calça mais 2 malhas de lã e pagou R$450. Sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo, o valor pago por ele foi de... Bom, pessoal, eu quero saber o valor pago por João, sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo. Aqui, pessoal, eu vou chamar as camisas de X, eu vou chamar as calças de Y e eu vou chamar as malhas de lã de Z. Então, sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo, ou seja, ele comprou apenas uma camisa que eu chamei de X, comprou apenas uma calça que eu chamei de Y e comprou apenas uma malha de lã que eu chamei de Z. Então, para mim descobrir o valor pago por ele, eu vou somar o preço da camisa com o preço da calça e com o preço da malha de lã. Para isso, eu preciso descobrir os valores de X, de Y e de Z, ou seja, o preço da camisa, o preço da calça e o preço da malha de lã. Pessoal, o bizu desse exercício é você subtrair da equação com as maiores incógnitas a equação com as menores incógnitas. Então aqui eu vou começar pegando a terceira equação, que é 2 camisas que eu chamei de X, então é 2X, mais uma calça que eu chamei de Y, então é mais Y, mais 2 malhas de lã que eu chamei de Z, então é mais 2Z. E pagou R$450, ou seja, é igual a 450. E eu vou subtrair dessa equação a primeira equação, que é 2 camisas que eu chamei de X, então 2X,
mais uma calça que eu chamei de Y, então é mais Y, mais uma malha de lã que eu chamei de Z, então é mais Z, e pagou R$330, ou seja, é igual a R$330. Então eu vou subtrair aqui as equações. Aqui eu posso cortar o 2x, eu posso cortar o y, ficou 2z menos z. Então é z, que é igual a 450 menos 330, aqui é 0. 5 menos 3 é 2 e 4 menos 3 é 1. Ou seja, Z, o valor de Z é de 120. Eu chamei o preço da malha de lã de Z. Então, eu descobri aqui que o preço da malha de lã Z é de R$120. Agora, pessoal, eu vou pegar a segunda equação, que é 3 camisas que eu chamei de X, então é 3x, mais 2 calças que eu chamei de Y, então é mais 2y, mais uma malha de lã que eu chamei de Z, então é mais Z, e pagou R$480, ou seja, é igual a 480. Eu vou subtrair dessa minha segunda equação, eu vou subtrair a terceira equação, que é 2 camisas que eu chamei de X, então é 2x, mais uma calça que eu chamei de Y, então é mais Y, e mais 2 malhas de lã que eu chamei de Z, então é mais 2Z. E pagou R$450, ou seja, é igual a 450. Então eu vou subtrair aqui as equações. 3x menos 2x é x, 2y menos y é y, então aqui mais y, e z menos 2z é menos z, que é igual a 480 menos 450. Então aqui 0, 8 menos 5 é 3, e 4 menos 4 é 0. Então aqui eu tenho x mais y menos z, que é igual a 30. Observe que aqui, pessoal, eu posso substituir o valor de z, que eu descobri que é 120. Então vamos lá. X mais y menos z, que é 120, é igual a 30. Então agora eu tenho x mais y menos 120 é igual a 30. Eu vou passar o 120 para o outro lado, deixando x e y desse lado, letras de um lado e os números do outro. Então, x mais y é igual a 30. O 120 ele está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo, mais 120. Então, x mais y é igual a 30 mais 120 é 150. Aqui, pessoal, na minha primeira equação eu tenho 2 camisas, mais uma calça, mais uma malha de lã. Observe que eu posso substituir Z, que é a malha de lã, que eu descobri que é R$120. Então vamos fazer aqui. A primeira equação é 2 camisas que eu chamei de X, então é 2x. Mais uma calça que eu chamei de Y, então é mais Y. E mais uma malha de lã que eu chamei de Z, mais Z. E pagou R$330, ou seja, é igual a 330. Então agora eu vou substituir Z. 2x mais Y mais Z, que é 120. Então, mais 120 é igual a 330. Agora, pessoal, eu tenho 2x mais y mais 120, que é igual a 30. Eu vou de novo passar aqui o 120 para o outro lado, deixando o x e y, deixando letras de um lado e números de outro. Então, 2x mais y é igual a 330. O 120 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 120. Então,
2x mais y é igual a 330 menos 120, que eu vou fazer aqui do lado. Zero. 3 menos 2 é 1 e 3 menos 1 é 2. Então, 2x mais y é igual a 330 menos 120, que é 210. Agora, pessoal, observe que aqui eu tenho essa equação, que é x mais y é igual a 150. Eu tenho essa outra equação, que é 2x mais y é igual a 210. Então, como eu falei, o bizu do exercício é você subtrair a equação com as maiores incógnitas da equação com as menores incógnitas. Então, eu vou subtrair dessa aqui, que é a equação com as maiores incógnitas, 2x mais y que é igual a 210, essa equação que é a equação com as menores incógnitas. Então, aqui eu vou fazer menos x mais y, que é igual a 150. Então, eu vou subtrair aqui as equações. 2x menos x é x. E aqui eu posso cortar o y, então ficou x, que é igual a 210 menos 150. Aqui, 0. 1 menos 5, não dá. Pega o emprestado do 2. Aqui fica 1 e aqui fica 11. 11 menos 5 é 6. E 1 menos 1 é 0. Ou seja, aqui eu obtive x, que é igual a 60. Eu chamei o preço da camisa de x, ou seja, preço de uma camisa é de 60 reais. Então eu vou colocar aqui x é 60. E agora, pessoal, que eu descobri o valor de x, nessa equação eu tenho x mais y que é igual a 150. Então eu posso substituir o valor de x e descobrir o valor de y, que é o preço da calça. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui do lado. Então, x mais y é igual a 150. X, que é 60. 60 mais y é igual a 150. Então, eu vou passar o 60 para o outro lado. Y é igual a 150. O 60 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 60. Y é igual a 150 menos 60, 15 menos 6 é 9, e eu adiciono um zero. Ou seja, y é igual a 90. Então, eu descobri que o preço da calça é de 90 reais. Então, eu vou colocar aqui, y é 90. Agora, eu quero saber, sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo, o valor pago por ele. Então, eu vou somar o preço de x, que é a camisa, que eu descobri que é 60 reais, com o valor de y, que é a calça, que eu descobri que é 90 reais, e com o valor de z, que é a malha de lã, que eu descobri que é 120 reais. Então, aqui é 0. 6 mais 9 é 15. 15 mais 2, 17. Deixo 7, vai 1. E 1 mais 1, 2. Ou seja, sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo, o valor pago por ele foi de 270 reais. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 270 reais. 270 reais é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis. X, que é o preço das camisas, Y, que é o preço das calças, e Z, que é o preço das malhas de lã. Pessoal, o bizu do exercício é você subtrair da equação com as maiores incógnitas a equação com as menores incógnitas e prestar bastante atenção na hora de montar as equações, na hora de fazer as contas, para não errar nenhum sinal, não perder nenhum valor e correr o risco de errar a questão. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo.
pessoal, voltei aqui para o exercício 24 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma lanchonete oferece aos seus clientes as seguintes opções para montar um sanduíche: 2 tipos de patês, 3 tipos de queijos, 4 tipos de frios e 3 tipos de folhas de salada. Se uma pessoa quiser montar um sanduíche com apenas um ingrediente de cada tipo, o número de maneiras diferentes que ela poderá montar esse sanduíche será... Bom, pessoal, eu quero saber o número de maneiras diferentes que ela poderá montar esse sanduíche. É o que eu quero saber. Então, pessoal, para eu poder descobrir o número de maneiras diferentes que ela poderá montar esse sanduíche, eu vou multiplicar o número de possibilidades. Então, uma lanchonete oferece aos seus clientes as seguintes opções para montar um sanduíche: 2 tipos de patês, então eu vou fazer 2 vezes, 3 tipos de queijos, então 2 vezes 3, vezes 4 tipos de frios, vezes 4, vezes 3 tipos de folhas, então vezes 3. Aqui, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4 é 24 e 24 vezes 3 é 72. Ou seja, o número de maneiras diferentes que ela poderá montar esse sanduíche será de 72 maneiras diferentes. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 80? Não. Alternativa B, 72. 72 maneiras diferentes é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, eu utilizei aqui multiplicação. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 25 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma bandeja de salgadinhos contém 9 bolinhas de carne, das quais 3 contêm tomates secos no recheio, e 7 bolinhas de queijo, das quais 4 contêm tomates secos no recheio. Como todas as bolinhas são de mesmo tamanho, não é possível identificar o recheio antes de abri-las. Se uma pessoa retirar, ao acaso, uma bolinha dessa bandeja, a probabilidade de ela ter tomates secos é... Bom, pessoal, eu quero saber a probabilidade de uma bolinha ter tomates secos. Se uma pessoa retirar ao acaso, é o que eu quero saber. E aqui, pessoal, nas alternativas eu tenho frações. Então,
Para mim poder montar essa fração, eu vou começar descobrindo o número total de bolinhas. Então, uma bandeja de salgadinhos contém 9 bolinhas de carne, das quais 3 contêm tomates secos no recheio, e 7 bolinhas de queijo, das quais 4 contêm tomates secos no recheio. Então aqui eu vou somar 9, que são as bolinhas de carne, com 7, que são as bolinhas de queijo. 9 mais 7 é 16. Então, 16 é o número total de bolinhas dessa bandeja. E agora, eu vou descobrir as bolinhas que contêm tomates secos. Então, uma bandeja de salgadinhos contém 9 bolinhas de carne, das quais 3 contêm tomates secos no recheio, e 7 bolinhas de queijo, das quais 4 contêm tomates secos no recheio. Então aqui eu vou somar 3, que são as bolinhas de carne que contêm tomates secos, com 4, que são as bolinhas de queijo que contêm tomates secos. 3 mais 4 é 7. Então, se uma pessoa retirar ao acaso uma bolinha dessa bandeja, a probabilidade de ela ter tomates secos é de 7 para 16. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 7 sobre 23? Não. Alternativa B, 1 sobre 3? Não. Alternativa C, 7 sobre 16? 7 sobre 16 é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber trabalhar com fração. Eu usei aqui 2 adições. Precisa saber também probabilidade. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 26 do caderno de exercícios. Então vamos lá. O jornal Folha de São Paulo publicou em 21/6/2007 o seguinte artigo: Tarifas bancárias. Média das taxas cobradas pelos 10 maiores bancos do país pelos serviços manutenção de conta corrente especial ativa. Então aqui, taxa mensal em reais. A taxa mensal do ano de 2005 foi de R$ 6,31. A taxa mensal do ano de 2006 foi de R$ 7,14. E a taxa mensal do ano de 2007 foi de R$ 8,13. Procon São Paulo. De acordo com a informação publicada nesse artigo, as médias das taxas mensais para manutenção de uma conta corrente especial ativa aumentaram de 2005 para 2007 aproximadamente. E aqui, pessoal, nas alternativas eu tenho porcentagem, ou seja, eu quero saber a porcentagem do aumento das taxas dos anos de 2005 para 2007. É o que eu quero saber. Então, pessoal, para isso eu vou começar descobrindo a diferença entre as taxas dos anos de 2005 e 2007, para depois converter para porcentagem, que é o que eu quero saber. Então aqui eu vou descobrir a diferença
as taxas em reais. Então eu vou subtrair da taxa mensal do ano de 2007, que é R$ 8,13, a taxa mensal do ano de 2005, que é R$ 6,31. Então aqui 3 menos 1 é 2, 1 menos 3 não dá, pega o emprestado do 8, aqui fica 7, e aqui fica 11, 11 menos 3 é 8, e 7 menos 6 é 1, vírgula embaixo de vírgula, ou seja, a diferença em reais entre as taxas dos anos de 2005 e 2007 é de R$ 1,82. Então agora, pessoal, eu quero saber, de acordo com a informação publicada nesse artigo, as médias das taxas mensais para manutenção de uma conta corrente especial ativa aumentaram de 2005 para 2007 aproximadamente. Então, eu vou utilizar uma regra de 3, onde eu tenho reais e eu tenho porcentagem. Então, a taxa mensal do ano de 2005 é de R$ 6,31. Essa taxa do ano de 2005, ela representa 100%. E eu descobri que a diferença entre as taxas dos anos de 2005 e de 2007 é de R$ 1,82. Ou seja, essa diferença, que é o aumento de R$ 1,82, ela vai representar X%, ou quantos por cento, que é o que eu quero saber. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 6,31 para 1,82 eu diminui os reais, então eu vou diminuir a porcentagem de 100 para X. E se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, ou seja, as duas grandezas estão diminuindo, eu multiplico em X. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 6,31 vezes X, que é igual a 1,82 vezes 100. X é igual a 1,82 vezes 100. Aqui, pessoal, eu posso só repetir os números. Então, 182, seguido de 2 zeros. Agora eu conto 1, 2 casas, vírgula, 1, 2 casas e adiciono a vírgula. Então, 1,82 vezes 100 é 182. 6,31 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 6,31. X é igual, eu vou dividir aqui do lado. Então, 182 dividido por 6,31. Aqui, pessoal, como eu tenho 2 casas após a vírgula, então eu adiciono 2 zeros e corto a vírgula. Agora ficou 18.200 dividido por 631. O que 182 não divide por 631, então eu junto 1.820 dividido por 631, que é 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes 6 é 12. 0 menos 2 não dá. Pega o emprestado do 2, aqui fica 1 e aqui fica 10. 10 menos 2, 8. 1 menos 6 não dá. Pega o emprestado do 8, aqui fica 7 e aqui fica 11. 11 menos 6, 5. 7 menos 2 é 5 e 1 menos 1, 0. Então aqui, 558. Não divide por 631. Então eu abaixo 0. Ficou 5.580. Divide por 631, que é 8. Então aqui, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. Deixo 4 e vai o 2. 8 vezes 6, 48. Com 2 que foi 50.
menos 8 não dá, pega o emprestado do 8, aqui fica 7 e aqui fica 10. 10 menos 8 é 2, 7 menos 4 é 3, 5 e 5 menos 5, 0. Agora 532 não divide por 631, então agora eu abaixo um 0, vai vírgula na casa. 5.320 divide por 631, que é 8. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 3 é 24. Deixo 4 e vai o 2. 8 vezes 6, 48, mais 2 que foi 50. 0 menos 8 não dá, pega o emprestado do 2. Aqui fica 1 e aqui fica 10. 10 menos 8 é 2. 1 menos 4 não dá, pega o emprestado do 3. Aqui fica 2 e aqui fica 11. 11 menos 4 é 7. 2 e 5 menos 5, 0. Aqui, pessoal, como nas alternativas eu tenho uma casa após a vírgula, eu posso parar aqui em uma casa após a vírgula. Então, 182 dividido por 6,31 é 28,8%. Ou seja, de acordo com a informação publicada nesse artigo, as médias das taxas mensais para manutenção de uma conta corrente especial ativa aumentaram de 2005 para 2007 aproximadamente 28,8%. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 13,8%? Não. Alternativa B, 17,3%? Também não. Alternativa C, 20,5%? Não. Alternativa D, 26,9%? Também não. E a alternativa E, 28,8%? 28,8% é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, eu utilizei aqui uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 27 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Um quadrado de lado 8 centímetros foi dividido conforme mostra a figura. A área em branco dessa figura mede. Então aqui, pessoal, eu tenho a figura que mostra um quadrado de lado 8 centímetros. E ele foi dividido conforme mostra aqui a figura. Então eu observo que esse quadrado com um lado de 8 centímetros, ele foi dividido em vários quadrados menores com 2 centímetros de lado. A área em branco dessa figura mede. Bom, pessoal, eu quero saber a área em branco dessa figura. É o que eu quero saber. Então, para mim poder descobrir a área em branco dessa figura, eu preciso descobrir a área total da figura. Está falando que é um quadrado de lado de 8 centímetros, ou seja, eu vou utilizar a área do quadrado. E a área do quadrado, ela é lado ao quadrado. Então a área, ela vai ser, está falando que é um quadrado de lado 8 centímetros, então vai ser 8 ao quadrado. A área é igual, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, que é 64. Ou seja, 64 centímetros quadrados é
a área dessa figura, ou seja, a área desse quadrado. Pessoal, eu quero saber a área em branco dessa figura, que é um quadrado de lado de 8 centímetros, que ele foi dividido em vários quadrados menores de 2 centímetros de lado. E se nós observarmos aqui, esses quadrados menores, metade dele é branca e a outra metade é preta, de todos os outros quadrados. Ou seja, a metade desse quadrado ela é branca e a outra metade ela é preta. Ou seja, a área em branco dessa figura vai ser metade da área total dessa figura, já que metade é preta e a outra metade é branca. Então aqui eu vou fazer 64 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 2, 6, 6 menos 6, 0, abaixo 4, 4 dividido por 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0. Ou seja, a área em branco dessa figura mede 32 centímetros quadrados. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 32 centímetros quadrados. 32 centímetros quadrados é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber a área do quadrado. Eu usei aqui uma divisão. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 28 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Para apresentar amigos, uma pessoa irá montar caixas com bombons sortidos e, para isso, comprou 500 gramas de bombons com licor a R$ 36,00 o quilograma, 1,2 kg de bombons ao leite a R$ 25,00 o quilograma e 1,3 kg de bombons com recheio de frutas a R$ 30,00 o quilograma. O preço médio de 1 kg de bombom comprado por essa pessoa saiu por... Bom, pessoal, eu quero saber o preço médio de 1 kg de bombom comprado por essa pessoa. É o que eu quero saber. E para mim poder descobrir isso, eu preciso primeiro descobrir o quanto que essa pessoa gastou com cada tipo de bombom. Então, para presentear amigos, uma pessoa irá montar caixas com bombons sortidos e, para isso, comprou 500 gramas de bombons com licor a R$ 36,00 o quilograma. Então eu vou começar descobrindo o quanto que essa pessoa gastou com bombons com licor. Então, se essa pessoa comprou 500 kg de bombons com licor a R$ 36,00 o quilograma, ou seja, se ela comprou meio quilograma, ela vai pagar metade do preço de 1 quilograma. 1 quilograma custa R$ 36,00 e a metade de 36 é 18. Ou seja, essa pessoa ela gastou R$ 18,00 com os bombons com licor. 1,2 kg de bombons ao leite a R$ 25,00 o quilograma. Então agora eu vou descobrir o quanto que essa pessoa gastou com bombons ao leite. Então, para isso, eu vou multiplicar o quanto que ela comprou, que foi 1,2 kg,
pelo preço de 1 kg de bombons ao leite, que é de R$ 25,00 o quilograma. 5 vezes 2 é 10, deixa o 0 e vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1 que foi, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 0. 6 mais 4, 10, deixa o 0 e vai 1. E 1 mais 2, 3. Uma casa, vírgula, uma casa e adiciona a vírgula. Ou seja, essa pessoa gastou R$30,00 com os bombons ao leite. E 1,3 kg de bombons com recheio de frutas a R$30,00 o quilograma. Então agora eu vou descobrir o quanto que essa pessoa gastou com os bombons com recheio de frutas. Para isso, eu vou de novo multiplicar o quanto que ela comprou de bombons com recheio de frutas, que foi 1,3 kg, pelo preço de 1 kg de bombons com recheio de frutas, que é de R$30,00 o quilograma. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Abaixo, 0. Uma casa, vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Ou seja, essa pessoa ela gastou R$39,00 com os bombons com recheio de frutas. Então, pessoal, eu quero saber o preço médio de 1 kg de bombom comprado por essa pessoa. Ou seja, eu vou utilizar média aritmética. Então, eu vou somar o quanto que ela pagou em cada tipo de bombom. Foi R$18,00 nos bombons de licor, mais R$30,00 nos bombons ao leite, mais R$39,00 nos bombons com recheio de frutas, e vai ser igual à média, que é o que eu quero saber, eu vou chamar de N. E pessoal, como é média aritmética, eu tenho 2, 3 tipos de bombons, então é sobre 3. Então eu vou começar aqui somando os valores. 18 mais 30 é 48, 48 mais 39 eu vou fazer aqui do lado. Mais 9, 17, deixo 7 e vai 1. 1 mais 4, 5 e 5 mais 3 é 8. Então, 18 mais 30 mais 39 é igual a 87. Sobre 3, que é igual a N. Então eu vou dividir aqui do lado. Posso aproveitar esse número. 87 dividido por 3. Então, 8 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6 é 2. 2 não divide por 3, então abaixo 7. 27 dividido por 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. E 27 menos 27 é 0. Então, 87 dividido por 3 é 29, que é igual a M, que é a média, que é o que eu quero saber. Ou seja, o preço médio de 1 kg de bombom comprado por essa pessoa saiu por R$29,00. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, R$26,00? Não. Alternativa B, R$27,00? Também não. Alternativa C, R$28,00? Não. Alternativa D, R$29,00? R$29,00 é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber
média aritmética, e aqui eu usei duas multiplicações, uma soma e uma divisão. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 29 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma pessoa colocou um capital em uma aplicação A juros simples, com taxa de 1,5% ao mês, durante 7 meses. Se esse mesmo capital tivesse sido colocado na aplicação B, também a juros simples, teria rendido o mesmo juro da aplicação A em apenas 5 meses. A taxa mensal da aplicação B era D. Bom, pessoal, eu quero saber a taxa mensal da aplicação B. É o que eu quero saber. Então, uma pessoa colocou um capital em uma aplicação A juros simples com taxa de 1,5% ao mês durante 7 meses. Então aqui, pessoal, eu tenho taxa e eu tenho os meses. Então essa pessoa colocou um capital em uma aplicação A juros simples com taxa de 1,5% ao mês durante 7 meses. Se esse mesmo capital tivesse sido colocado na aplicação B, também a juros simples, teria rendido o mesmo juro da aplicação A em apenas 5 meses. Então, pessoal, eu quero saber a taxa mensal da aplicação B, sendo que se esse mesmo capital tivesse sido colocado na aplicação B, também a juros simples, teria rendido o mesmo juro da aplicação A em apenas 5 meses. Então aqui, pessoal, eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 7 para 5 eu diminui os meses, porém, se esse capital demora menos meses para render esse juro, isso significa que a taxa dessa aplicação B ela é maior, ou seja, eu diminui os meses e eu aumentei a taxa. E se uma grandeza está diminuindo e a outra grandeza está aumentando, é uma regra de 3 simples inversamente proporcional. Eu multiplico na horizontal. Então aqui eu tenho x vezes 5, que é igual a 1,5 vezes 7. Então, pessoal, x é igual a 1,5 vezes 7, que eu vou fazer aqui do lado. Sete vezes 5, 35, deixo 5 e vai o 3. 7 vezes 1, 7, com 3 que foi, 10. Uma casa, vírgula, uma casa, adiciono a vírgula. Então, 1,5 vezes 7 é 10,5. O 5 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 5. X é igual... Pessoal, 10,5 dividido por 5, 10 dividido por 5 é 2 e 5 dividido por 5 é 1. Conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Ou seja, x é igual a 2,1. Então, a taxa mensal da aplicação B era de 2,1% ao mês. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 2,0%? Não. Alternativa B, 2,1%? 2,1% é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples inversamente proporcional. Esse foi o exercício.
Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 30 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Um colégio promoveu um torneio esportivo do qual participaram várias equipes. A tabela mostra apenas o número de vitórias, empates e derrotas das equipes A, B e C. Cada vitória vale 2 pontos, cada empate vale 1 ponto e cada derrota vale 0 pontos. Então aqui, pessoal, eu tenho a tabela que mostra equipes A, B e C, um número de vitórias, um número de empates e número de derrotas. Então a equipe A, ela teve 2 vitórias, X empates e 2 derrotas. A equipe B teve 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe C teve Y vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Sabendo que o número total de pontos da equipe A foi a metade do total de pontos da equipe C e que as 3 equipes juntas somaram um total de 27 pontos, então o número de vitórias da equipe C foi... Bom, pessoal, eu quero saber o número de vitórias da equipe C. É o que eu quero saber. Então, sabendo que o número total de pontos da equipe A foi a metade do total de pontos da equipe C, ou seja, pessoal, o número de pontos da equipe C vai ser igual a 2 vezes o número de pontos da equipe A, já que o número total de pontos da equipe A foi a metade do total de pontos da equipe C. E que as 3 equipes juntas somaram um total de 27 pontos, ou seja, um número total de pontos da equipe A mais o número total de pontos da equipe B mais o número total de pontos da equipe C vai ser igual a um total de 27 pontos. Então aqui eu tenho a minha primeira equação e aqui eu tenho a minha segunda equação. Observe, pessoal, que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis, onde A é o número de pontos da equipe A, B é o número de pontos da equipe B e C é o número de pontos da equipe C, onde eu tenho condições de descobrir os valores de A, de B e de C, substituindo um valor no outro. Então, pessoal, na minha primeira equação eu tenho C que é igual a 2A, na minha segunda equação eu tenho A mais B mais C que é igual a 27. Observe que aqui eu posso substituir o valor de C da minha primeira equação. Então vamos lá. Aqui A mais B. Aqui, pessoal, eu posso substituir o valor de B. Então os pontos da equipe B. A equipe B teve 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Está falando que cada vitória vale 2 pontos, cada empate vale 1 ponto e cada derrota vale 0 pontos. Então, como a equipe B teve 5 vitórias e cada vitória vale 2 pontos, 5 vezes 2 é 10. Ela teve 2 empates e cada empate vale 1 ponto, 2 vezes 1 é 2, 10 mais 2, 12. E teve uma derrota, porém, a cada derrota vale 0 pontos, então o número total de pontos da equipe B é de 12 pontos. Então eu vou substituir aqui B, que é 12, mais C, que é 2A, que é igual a 27. Então agora eu tenho A mais 12 mais 2A, que é igual a 27. Eu vou aqui agrupar A. Então A
mais 2A é 3A. Agora, pessoal, eu vou passar o 12 para o outro lado, deixando A desse lado e números do outro. Então, 3A é igual a 27. O 12 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 12. Agora, A é igual a 27 menos 12, eu vou fazer aqui do lado. Sete menos 2, 5. 2 menos 1, 1. Então, 27 menos 12 é 15. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 3. E A é igual a 15 dividido por 3 é 5. Ou seja, pessoal, o número total de pontos da equipe A foi de 5 pontos. Então, agora eu vou substituir o valor de A na minha primeira equação e eu vou encontrar o número total de pontos da equipe C. Sabendo o número total de pontos da equipe C, eu tenho condições de descobrir o número de vitórias da equipe C. Já que se nós observarmos aqui, a equipe C teve Y vitórias, que é o que eu quero descobrir, ela teve 0 empates e 2 derrotas. E como cada derrota vale 0 pontos, isso significa que o número total de pontos da equipe C vai ser as vitórias, se eu dividir por 2, que é cada vitória que vale 2 pontos. Então vamos lá. Vou substituir aqui o valor de A. C é igual a 2 vezes A, que é 5. C é igual a 2 vezes 5, 10. Ou seja, pessoal, o número total de pontos da equipe C é de 10 pontos. Está falando que cada vitória vale 2 pontos, então eu vou dividir 10 por 2, eu vou obter o número de vitórias da equipe C, que é o que eu quero saber. Então, 10 dividido por 2 é 5. Ou seja, o número de vitórias da equipe C foi de 5 vitórias. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 1. Não. Alternativa B, 2. Também não. Alternativa C, 3. Não. Alternativa D, 4. Não. E alternativa E, 5. 5 vitórias é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis, onde A é o número de pontos da equipe A, B é o número de pontos da equipe B e C é o número de pontos da equipe C. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 31 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Preparando-se para uma competição, um atleta faz corridas diárias. No primeiro dia, ele percorre 2 km. No segundo dia, percorre 5 km. No terceiro dia, 8 km. E assim sucessivamente, e aumentando sempre 3 km a mais a cada dia, até atingir a marca de 44 km no... Ou seja, pessoal, eu quero saber o dia em que esse atleta atingirá a marca de 44 quilômetros. É o que eu quero saber. Então vamos trabalhar aqui o enunciado. Preparando-se para uma competição, um atleta faz corridas diárias. No primeiro dia, ele percorre 2 km. Então, eu vou colocar aqui
que no primeiro dia ele percorre 2 quilômetros. No segundo dia percorre 5 quilômetros. Então eu vou colocar aqui que no segundo dia ele percorre 5 quilômetros. No terceiro dia, 8 quilômetros. Então eu vou colocar que no terceiro dia ele percorre 8 quilômetros. E assim sucessivamente, e aumentando sempre 3 quilômetros a mais a cada dia, até atingir a marca de 44 quilômetros. Então, assim sucessivamente, até atingir 44 quilômetros. Então, pessoal, observe que aqui eu tenho os dias, que são também os termos. Então, o primeiro termo é 2, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 8, e assim sucessivamente até um número de termos, ou seja, o número de dias até esse atleta atingir a marca de 44 quilômetros, que é o que eu quero saber. Então, pessoal, aqui eu tenho os dias, que são também os termos, e eu tenho os quilômetros, que são uma progressão. 2, 5, 8, assim sucessivamente até 44. E está falando, aumentando sempre 3 quilômetros a mais a cada dia. Então, de 2 para 5 aumentou 3, de 5 para 8 aumentou 3 e assim sucessivamente. Ou seja, a razão dessa minha progressão é 3. Então, pessoal, eu tenho os termos, eu tenho a progressão, eu tenho a razão. Observe que aqui eu tenho exatamente uma progressão aritmética. Então, pessoal, eu tenho condições de descobrir o número de termos, ou seja, o número de dias que esse atleta demorará para atingir a marca de 44 quilômetros através da fórmula da progressão aritmética, já que eu tenho o enésimo termo, ou o último termo, que é 44, eu tenho o primeiro termo, que é 2, e eu tenho a razão, então eu tenho como descobrir o número de termos, ou o dia que atingirá a marca de 44 quilômetros. Então aqui, progressão aritmética. E qual é a fórmula da progressão aritmética? A fórmula da progressão aritmética é o enésimo termo, que é igual ao primeiro termo, mais, abre parênteses, um número de termos menos 1, fecha parênteses, e vezes a razão. Então, o enésimo termo é o último termo, que é 44, que é igual ao primeiro termo é 2, mais o número de termos, ou o número de dias, até esse atleta atingir a marca de 44 km, que é o que eu quero saber, menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. A razão dessa minha progressão é 3. Aqui, pessoal, o exercício ele está dando que, aumentando sempre 3 km a mais a cada dia, ou seja, a razão é 3. Porém, se o exercício não estiver dando a razão, eu tenho condições de descobrir a razão através da fórmula da razão da progressão aritmética, que é o segundo termo menos o primeiro termo. Então, a razão é o segundo termo é 5, menos o primeiro termo, que é 2. A razão é 5 menos 2, 3. Então, eu tenho como descobrir a razão através da fórmula da razão da progressão aritmética. Aqui, pessoal, também se eu fosse fazer 8 menos 5, o segundo termo, menos o primeiro termo, eu iria obter 3. Então, a razão é 3. Agora, 44
que é igual a 2, mais, abre parênteses, número de termos menos 1, fecha parênteses, vezes 3, eu vou utilizar propriedade distributiva. Então, 3 vezes n, 3n, 3 vezes menos 1, na multiplicação de sinais diferentes é menos, 3 vezes 1, 3. Então, 44, que é igual a 2 mais 3n menos 3. Então, aqui, pessoal, 2 menos 3, na subtração e na soma, sinais diferentes, eu pego o sinal do maior número e subtraio. O maior número é 3, então vai ficar negativo. Subtraio, 3 menos 2 é 1. Mais 3n. Então, 44 é igual a menos 1 mais 3n. 1 ele está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo. Mais 1, que é igual a 3n. 44 mais 1 é 45, que é igual a n. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 3. 45 dividido por 3, eu vou fazer aqui do lado. Dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3 é 1. 1 não divide por 3, então abaixo 5. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15 é 0. Então, 45 dividido por 3 é 15, que é igual a n. Ou seja, pessoal, o número de termos dessa progressão é de 15 termos. Então, 44 vai ocupar a 15ª posição. Ou seja, é o 15º termo. Então, o dia que esse atleta atingirá a marca de 44 km vai ser o 15º dia. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 13º dia. Não. Alternativa B, 14º dia. Também não. Alternativa C, 15º dia. 15º dia é a alternativa C. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Pessoal, é um exercício de progressão aritmética. Precisa saber progressão aritmética. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 32 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Uma confeitaria derreteu uma barra de chocolate de 30 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura e 2 centímetros de altura e moldou tabletes de 0,5 centímetros de altura por 3 centímetros de largura e 8 centímetros de comprimento, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura que mostra uma barra de chocolate de 30 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. E ela moldou tabletes de 0,5 centímetros de altura por 3 centímetros de largura e 8 centímetros de comprimento. Supondo que não ocorreram perdas de chocolate, o número de tabletes que puderam ser feitos foi... Bom, pessoal, eu quero saber o número de tabletes que puderam ser feitos. É o que eu quero saber. Então, pessoal,
Se eu dividir o volume da barra de chocolate pelo volume do tablete, eu tenho condições de descobrir o número de tabletes que puderam ser feitos. E se nós observarmos aqui, tanto a barra de chocolate quanto o tablete, eles têm a forma de um prisma achatado de base retangular. Então, eu tenho condições de descobrir o volume tanto da barra de chocolate quanto do tablete através da fórmula do volume do prisma de base retangular. Então, eu vou começar aqui com a barra de chocolate. Então, o volume, ele é a largura, que aqui é 10 centímetros, vezes o comprimento, que aqui é 30 centímetros, vezes a altura, que aqui é 2 centímetros. Então, o volume é igual a 10 vezes 30, 300, vezes 2. Volume é igual a 300 vezes 2, 600. Então, o volume dessa barra de chocolate é de 600 centímetros cúbicos. Então, aqui eu descobri o volume da barra de chocolate. Agora eu vou descobrir o volume do tablete. Então, o volume, ele é a largura, que aqui é 3 centímetros, vezes o comprimento, que aqui é 8 centímetros, vezes a altura, que aqui é 0,5 centímetros. Então, o volume, ele é 3 vezes 8 é 24, vezes 0,5. O volume é igual a 24 vezes 0,5, eu vou fazer aqui do lado. Cinco vezes 4, 20, deixo o 0 e vai o 2. 5 vezes 2, 10, mais 2 que foi 12. Como aqui tem um 0, eu conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Então, 24 vezes 0,5 é 12. Ou seja, o volume desse tablete é de 12 centímetros cúbicos. Então, pessoal, eu quero saber o número de tabletes que puderam ser feitos. Eu tenho condições de descobrir isso se eu dividir o volume da barra, que eu descobri que é 600 centímetros cúbicos, pelo volume do tablete, que eu descobri que é 12 centímetros cúbicos. Aqui, 600 dividido por 12, 60 dividido por 12 é 5. 5 vezes 2 é 10, deixa o 0 e vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1 que foi 6, 60 menos 60, 0. E aqui eu abaixo um 0 na casa. Ou seja, o número de tabletes que puderam ser feitos foi de 50 tabletes. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 10. Não. Alternativa B, 20. Não. Alternativa C, 30. Também não. Alternativa D, 40. Não. Alternativa E, 50. 50 tabletes é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, precisa saber que é um exercício de geometria espacial, onde você precisa saber a fórmula do volume do prisma achatado de base retangular. Esse foi o exercício.
eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 33 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Pedro e João são colegas de trabalho e frequentam academias de ginástica diferentes. Na academia que Pedro frequenta, a taxa de matrícula é de R$ 120 e a mensalidade é de R$ 45. Na academia que João frequenta, a matrícula custa R$ 150 e a mensalidade é de R$ 35. Certo dia, Pedro e João estavam conversando e descobriram que ambos haviam se matriculado no mesmo mês nas respectivas academias e que, até o momento, tinham gastado, entre matrícula e mensalidades, a mesma quantia. Supondo que até o momento ambos estejam com os pagamentos em dia, pode-se dizer que eles estão frequentando as respectivas academias A. Bom, pessoal, eu quero saber há quantos meses que eles estão frequentando as respectivas academias. É o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos construir aqui o exercício. Pedro e João são colegas de trabalho e frequentam academias de ginástica diferentes. Na academia que Pedro frequenta, a taxa de matrícula é de R$ 120 e a mensalidade é de R$ 45. Então aqui, pessoal, eu vou colocar o Pedro. Então, na academia que Pedro frequenta, a taxa de matrícula é de R$ 120. Eu vou colocar aqui 120. E a mensalidade é de R$ 45. Então eu vou colocar mais o valor da mensalidade, que é R$ 45, vezes o número de meses que ele frequenta a academia, que eu vou chamar de N. E na academia que João frequenta, a matrícula custa R$ 150 e a mensalidade é de R$ 35. Certo dia, Pedro e João estavam conversando e descobriram que ambos haviam se matriculado no mesmo mês nas respectivas academias e que, até o momento, tinham gastado, entre matrícula e mensalidades, a mesma quantia. Pessoal, se eles haviam gastado entre matrícula e mensalidades a mesma quantia, então eu tenho condições de estabelecer uma relação de igualdade. Então aqui eu tenho o João. E na academia que João frequenta, a matrícula custa R$ 150, então eu vou colocar aqui 150. E a mensalidade é de R$ 35, então eu vou colocar mais o valor da mensalidade, que é 35, vezes o número de meses que ele frequenta a academia, que eu chamei de N. Então observe que aqui, pessoal, eu tenho uma equação do primeiro grau, onde a minha incógnita é N, ou seja, o número de meses que eles frequentam as academias. Eu tenho aqui uma relação de igualdade. Então, pessoal, através dessa equação do primeiro grau, com essa relação de igualdade, eu tenho como descobrir há quantos meses estão frequentando as academias, que é o que eu quero saber.
Então aqui eu tenho 120 mais 45 vezes m, que é igual a 150 mais 35 vezes m. Então, pessoal, eu vou deixar m de um lado, eu vou passar números do outro. Então aqui eu tenho 45m. O 35m está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 35m, que é igual a 150. 120 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 120. Então, 45m menos 35, 45 menos 35 é 10. Então, 10m, que é igual a 150 menos 120 é 30. M é igual a 30. O 10 está aqui multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 10. M é igual a 30 dividido por 10. Aqui eu posso cortar os zeros, ficou 3. Ou seja, M, que é o número de meses que eles frequentam as academias, é 3 meses. Ou seja, pode-se dizer que eles estão frequentando as respectivas academias há 3 meses. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 3 meses. 3 meses é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício aqui de equação do primeiro grau envolvendo uma relação de igualdade. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 34 do caderno de exercícios. Então vamos lá. A figura mostra o desenho de uma prateleira de livros que será colocada na parede de um quarto. Então aqui, pessoal, eu tenho a figura que mostra o desenho de uma prateleira de livros que será colocada na parede de um quarto. Então aqui eu tenho uma prateleira para livros, uma reta inclinada de 80 centímetros e uma outra prateleira para livros. Observe, pessoal, que a distância entre as duas prateleiras é x e essa prateleira, em relação à reta inclinada, forma um ângulo de 60 graus. A distância x entre as duas prateleiras é, adote raiz de 3, que é igual a 1,7. Bom, pessoal, eu quero saber a distância x entre as duas prateleiras. É o que eu quero saber, ou seja, o valor de x é o que eu quero saber. Então, pessoal, se aqui eu tenho um ângulo reto, significa que aqui também é um ângulo reto. Então, observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde esse lado ele é o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E a distância entre as duas prateleiras, x, que é o que eu quero saber, é o lado oposto ao ângulo de 60 graus, ou seja, é o cateto oposto ao ângulo. Então, pessoal, eu tenho condições de descobrir o valor de x através do seno do ângulo, já que o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, pessoal, o seno do ângulo é um ângulo de 60 graus, então é o seno de 60 graus, que é igual o cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus é x, que é o que eu quero saber, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto.
ou seja, que é 80 centímetros. Então eu tenho seno de 60 graus, que é igual a x sobre 80. E agora, pessoal? Aqui, para eu poder resolver, eu preciso da tabela trigonométrica. E não tem jeito, pessoal. A tabela trigonométrica tem que decorar, senão não dá para resolver o exercício. E até bem fácil. Vamos fazer aqui. Então eu tenho seno, cosseno e tangente. Eu tenho 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então aqui na coluna do seno começa com 1 sobre 2. Depois é raiz de 2 sobre 2. E por último, raiz de 3 sobre 2. Aqui, pessoal, na coluna do cosseno, eu só inverto a coluna do seno. Então, vai começar com raiz de 3 sobre 2. Depois é raiz de 2 sobre 2. E por último, 1 sobre 2. E por último, a coluna do tangente começa com raiz de 3 sobre 3. O do meio é 1. E por último, raiz de 3. Então, pessoal, não tem jeito, tem que decorar a tabela trigonométrica, senão não dá para desenvolver o exercício. Então, vamos continuar aqui. O seno de 60 graus é igual a x sobre 80. Então aqui, pessoal, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então eu vou colocar aqui, raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 80. Então, pessoal, está falando adote raiz de 3 que é igual a 1,7. Então eu vou substituir aqui raiz de 3, que é 1,7, sobre 2, que é igual a x sobre 80. E agora eu vou multiplicar em x. Então, 2x é igual a 1,7 vezes 80. X é igual a 1,7 vezes 80, eu vou fazer aqui do lado. Vezes 7, 56, deixo o 6 e vai o 5, 8 vezes 1, 8, mais 5 que foi 13, abaixo 0, e aqui eu conto uma casa, vírgula, uma casa e adiciono a vírgula. Então, x é igual a 1,7 vezes 80, 136. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 2. Então, x é igual a 136 dividido por 2, eu vou fazer aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar esse número. Então, aqui, 136 dividido por 2. 1 não divide por 2, junto 13, dividido por 2, que é 6. 6 vezes 2 é 12. 13 menos 2 é 1. 1 não divide por 2, então eu abaixo o 6. 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. E 16 menos 16 é 0. Então, x é igual a 136 dividido por 2, 68 centímetros. Então, pessoal, a distância x entre as duas prateleiras é
de 68 centímetros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 40 centímetros? Não. Alternativa B, 45 centímetros? Não. Alternativa C, 57 centímetros? Também não. Alternativa D, 68 centímetros? 68 centímetros é a alternativa D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de tabela trigonométrica. Pessoal, não tem jeito, tem que decorar a tabela trigonométrica, senão você não consegue desenvolver aqui o exercício. Inclusive, eu vou deixar aqui um card com uma bateria de exercícios bem legais de tabela trigonométrica para vocês reforçarem e ficarem bem craques. Bom, pessoal, gostei desse exercício, achei um exercício bem legal. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 35 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Um grupo de garotos possui uma caixa com 630 bolinhas de gude e faz a seguinte brincadeira. O primeiro garoto retira 10 bolinhas. O segundo retira o dobro de bolinhas retiradas pelo primeiro. O terceiro retira o dobro de bolinhas retiradas pelo segundo. E assim sucessivamente, cada um retirando o dobro de bolinhas retiradas pelo seu anterior até o último garoto. Sabendo que não sobrou nenhuma bolinha na caixa e todos os garotos retiraram a quantidade correta de bolinhas que lhe cabia, pode-se afirmar que o número de garotos que participou dessa brincadeira foi... Bom, pessoal, eu quero saber o número de garotos que participou dessa brincadeira. É o que eu quero saber. Então vamos analisar aqui o exercício. Um grupo de garotos possui uma caixa com 630 bolinhas de gude e faz a seguinte brincadeira. O primeiro garoto retira 10 bolinhas. Então eu vou colocar aqui que o primeiro garoto retira 10 bolinhas. O segundo retira o dobro de bolinhas retiradas pelo primeiro. Então, o segundo garoto retira o dobro de bolinhas retiradas pelo primeiro. O primeiro retirou 10 bolinhas. O dobro de 10 é 20. Então, o segundo garoto retirou 20 bolinhas. O terceiro retira o dobro de bolinhas retiradas pelo segundo. Então, o terceiro garoto retira o dobro de bolinhas retiradas pelo segundo. O segundo garoto retirou 20 bolinhas. O dobro de 20 é 40. Então, o terceiro garoto retira 40 bolinhas. E assim, sucessivamente, cada um retirando o dobro de bolinhas retiradas pelo seu anterior até o último garoto. Sabendo que não sobrou nenhuma bolinha na caixa e todos os garotos retiraram a quantidade correta de bolinhas que lhe cabia, pode-se afirmar que o número de garotos que participou dessa brincadeira foi... Bom, pessoal, um grupo de garotos possui uma caixa com 630 bolinhas de gude. Então, eu vou fazer 630, que é o número de bolinhas, menos 10, que são as bolinhas retiradas pelo primeiro garoto. 0, 3 menos 1, 2 e 6. Então, sobraram 620 bolinhas. O segundo garoto retirou 20 bolinhas. Então, eu vou fazer o que sobrou do primeiro garoto, que foram 620 bolinhas.
menos a quantidade retirada pelo segundo garoto, que foram 20 bolinhas, 0. 2 menos 2 é 0 e 6. Então, sobraram 600 bolinhas. O terceiro garoto retirou 40 bolinhas. Então, eu vou fazer a quantidade que sobrou do segundo garoto, que foram 600 bolinhas, menos a quantidade retirada pelo terceiro garoto, que foram 40 bolinhas. 0. 0 menos 4 não dá, pego emprestado do 6, aqui fica 5, e aqui fica 10. 10 menos 4, 6 e 5. Então, sobraram 560 bolinhas. Então, pessoal, o terceiro, ele retira o dobro de bolinhas retiradas pelo segundo e assim sucessivamente, cada um retirando o dobro de bolinhas retiradas pelo seu anterior, até o último garoto. Isso significa que o quarto garoto, ele retirou o dobro de bolinhas retiradas pelo terceiro garoto. O terceiro garoto retirou 40, o dobro de 40 é 80. Então, o quarto garoto retirou 80 bolinhas. Agora eu vou fazer o que sobrou do terceiro garoto, que foram 560 bolinhas, menos a quantidade retirada pelo quarto garoto, que foram 80 bolinhas. 0. 6 menos 8 não dá, pego emprestado do 5, aqui fica 4. E aqui fica 16. 16 menos 8 é 8 e 4. Então, sobraram 480 bolinhas. Então, o quinto garoto, ele retirou o dobro de bolinhas retiradas pelo quarto garoto. O quarto garoto retirou 80, o dobro de 80 é 160. Então, o quinto garoto retirou 160 bolinhas. Agora eu vou fazer o que sobrou do quarto garoto, que foram 480 bolinhas, menos a quantidade retirada pelo quinto garoto, que foram 160 bolinhas. 0. 8 menos 6, 2. E 4 menos 1, 3. Então, sobraram 320 bolinhas. E o sexto garoto, ele retirou o dobro das bolinhas retiradas pelo quinto garoto. O quinto garoto retirou 160 bolinhas, o dobro de 160 é 320. Ou seja, o sexto garoto retirou 320 bolinhas. E eu vou fazer aqui de novo o restante, o que restou do quinto garoto, que foram 320 bolinhas, menos a quantidade retirada pelo sexto garoto, 320 bolinhas. 320 menos 320 é 0. Então, pessoal, sabendo que não sobrou nenhuma bolinha na caixa e todos os garotos retiraram a quantidade correta de bolinhas que lhe cabia, o primeiro retirou 10, o segundo 20, o terceiro 40, o quarto 80, o quinto 160, o sexto 320, sobraram 0 bolinhas na caixa. Então, pode-se afirmar que o número de garotos que participou dessa brincadeira foi de 6 garotos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 5 garotos? Não. Alternativa B, 6 garotos? 6 garotos é a alternativa B. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. É um exercício de raciocínio lógico e aqui contas de subtração. Pessoal, muito cuidado que esse exercício ele pode ser bem facilmente confundido com um exercício de progressão geométrica, já que aqui eu tenho o primeiro termo, que são 10 bolinhas retiradas pelo primeiro garoto. O segundo garoto retirou 20, então o segundo termo. O terceiro garoto retirou 40, o terceiro termo. O quarto garoto retirou 80, é o quarto termo. O quinto garoto retirou 160, é o quinto termo. E o sexto garoto retirou 320, é o sexto termo. Então, pessoal, a razão de uma progressão geométrica
o segundo termo dividido pelo primeiro termo. Aqui, 20 dividido por 10 é 2. Eu também poderia fazer 40 dividido por 20, dá 2. Então, aqui eu tenho uma progressão geométrica, onde a razão é 2. Então, pessoal, de 10 para 20, dobrou, de 20 para 40, dobrou, de 80, de 40 para 80, dobrou, de 80 para 160, dobrou, de 160 para 320, dobrou. Porém, pessoal, não dá para ser uma progressão geométrica, porque está falando que um grupo de garotos possui uma caixa com 630 bolinhas. E de 320, se dobrar 320, vai ser 640. Portanto, não dá para ser uma progressão geométrica. Então, muito cuidado, pessoal, que esse exercício ele pode confundir. Na hora de resolver a prova, né, errar um exercício é muito importante, você não errar nenhuma questão. Então, esse foi o exercício. Bom, pessoal, lembrando que esse foi o último exercício da prova de soldado PM São Paulo 2007. Então, se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado dos exercícios. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e dos exercícios. Muito obrigado por assistir e até a próxima!